Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aula da nossa física. Hoje nós vamos começar com uma pergunta bem simples. Se você observasse um salto de um paraquedista, que tipos de movimentos você poderia identificar nesse salto? Após essa aula de hoje, você está apto a responder essa pergunta. Hoje a gente vai falar dos movimentos, começando aí com o movimento uniforme e terminando com o movimento uniformemente variado. Então vamos lá, movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante e, consequentemente, não possui aceleração. Por isso, será representado por uma função de primeiro grau. Já o movimento uniformemente variado, ele tem velocidade variável, passa a existir aí uma aceleração, e essa aceleração, sim, será constante, e esse movimento será representado por uma função de segundo grau. Vamos observar, então, como é que se define a função horária do movimento uniforme. Olha lá. Lembre-se que a velocidade média e a velocidade instantânea nesse movimento agora podem ser consideradas iguais, uma vez que ela não é variável. Daí, então, nós temos ΔS por ΔT. Vamos desmembrar essa equação, espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Lembrando que todo movimento se inicia no instante t igual a zero, portanto, o nosso instante inicial t0 será zero, quando ele ocupa a posição inicial S0. Esse tempo final a gente vai chamar de t. Daí, então, nossa equação fica assim, olha, velocidade igual S menos S0 sobre t. Multiplicando os dois membros da equação pela mesma variável t, nós podemos aqui no segundo termo simplificar esse tzinho. Daí, então, vamos ter lá Vt no primeiro termo igual a S menos S0. Vou pegar, então, essa mesma equaçãozinha agora e vou somar S0 aos dois termos. Então, eu tenho do lado esquerdo da igualdade Vt mais S0, e do lado direito eu já tenho um S0 negativo. Quando eu somo mais um S0, eles se anulam. E aí nós temos então somente o S. Daí a equação S igual S0 mais Vt. Então, como vocês viram, nós temos a função horária dos espaços representada por uma função do primeiro grau. Esse movimento será todo ele representado por gráficos. Vamos ver então como é que ficam os gráficos desse movimento. Primeiro vamos ver o gráfico do espaço em função do tempo. Olha lá, o gráfico do espaço pode ser uma reta crescente, quando as posições estão aumentando, portanto o movimento é dito progressivo, ou uma reta decrescente, quando as posições estão diminuindo e o movimento então é dito retrógrado. O segundo gráfico que nós vamos ver é da velocidade em função do tempo. Perceba que a velocidade pode ser positiva ou negativa, portanto uma reta paralela ao eixo dos tempos, acima se for um movimento progressivo ou abaixo do eixo se for um movimento retrógrado. A aceleração sempre nula independentemente do instante desejado, sempre então nula a aceleração. Muito bem, nesse movimento uniforme nós temos então os gráficos apresentados e podemos extrair desses gráficos duas propriedades importantes. Vamos ver a primeira propriedade que diz respeito ao gráfico do espaço em função do tempo. Olha lá, se nós calcularmos o coeficiente angular dessa reta, nós vamos pegar nada mais, nada menos que uma variação vertical que representa ali o nosso eixo dos espaços, ΔS, por uma variação horizontal que representa o nosso ΔT, ou seja, o eixo horizontal representa o nosso tempo. O coeficiente, então, é dado pela tangente de θ, que será numericamente igual a ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT, você já conhece, é a velocidade. Muito bem, o segundo gráfico, que é o gráfico da velocidade, também nos permite extrair uma propriedade importante. Se considerarmos dois t's, ou seja, dois instantes, t1 e t2, e você observar que esse intervalo de tempo proporciona o cálculo de uma variação de espaço, olhando para o gráfico, essa área achurada será numericamente igual a essa variação de espaço. Perceba que quando você calcula a área, ΔT é a base, V, a velocidade, é a própria altura dessa figura retangular, e quando você faz base vezes altura, você determinou a área. Perceba que essa velocidade que aparece no segundo termo da equação pode ser substituída por ΔS sobre ΔT. E aí nós vamos ter no mesmo termo da equação, no mesmo membro, ΔT multiplicando e ΔT dividindo. Simplificando ΔT, provamos então que a área é numericamente igual à variação de espaço. Muito bem, então está definido aí o nosso movimento uniforme. O segundo movimento uniformemente variado, já falamos sobre ele e vamos ver então como é que fica a sua função horária. Observem como é que foi definida. Essa é uma das demonstrações dessa definição.
Função horária dos espaços do movimento uniformemente variado, segundo grau, portanto, eu vou pegar uma expressão S igual a mais bt mais ct quadrado, e nós vamos determinar quem são os parâmetros A, B e C. O parâmetro A, nós vamos determinar, lembrando que no instante t igual a zero, nós estamos iniciando o movimento, portanto, S igual a S0. Substituindo esses dois valores na equação, no lugar do S, S0, no lugar do T, 0, fazendo essas continhas, você chegou aí em S0 igual a A. O parâmetro B, nós vamos definir através do cálculo de derivada. Se nós derivarmos o espaço em função do tempo, nós obtemos a velocidade. Então, nós sabemos que a derivada de A é uma constante, é 0. Derivada de bt, o expoente de t é 1. Desceu multiplicando o parâmetro b, ficou 1 vezes b. Né? E subtraindo 1 do expoente desse t aí, teríamos t elevado a 0, que não precisa ser colocado, portanto não aparece aí o t elevado a 0, mais a derivada de ct quadrado, que seria o 2 vezes c, o 2 desce multiplicando o parâmetro c, e subtrai 1 do expoente, 2 menos 1 seria 1, 2 vezes c vezes t. Daí, substituindo de novo o nosso tempo por 0, lembrando que no instante t igual a 0 o movimento se inicia, nós vamos ter que a velocidade também é considerada como sendo inicial. Então, V0 é igual a B. Já o parâmetro C, nós vamos derivar a velocidade. Velocidade igual a B mais 2 vezes ct, derivando o B, que é uma constante 0, derivada de 2 vezes C vezes t, igual a 2 vezes C. Isolando, então, o nosso parâmetro C, vou dividir a equação membro a membro por 2, 2 em cima, 2 embaixo, nós podemos simplificar então aí no segundo membro da equação o 2, temos que o c igual a aceleração sobre 2. Daí, substituindo então membro a membro lá na nossa equação original, S igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2t quadrado. Bom, essa então é a nossa função horária dos espaços. Percebemos que a velocidade também é uma função horária e de primeiro grau. Então, nós vamos substituir os termos também na função da velocidade. Olha lá, nós temos aí velocidade derivada do espaço em função do tempo, b mais 2